A rivalidade entre a Arábia Saudita e o Irã é uma das mais proeminentes no Oriente Médio, impulsionada por diferenças religiosas, ambições por liderança regional, controle de recursos como o petróleo e disputas geopolíticas. Embora historicamente marcada por confrontos diretos e indiretos, a relação evoluiu para um período de estabilidade nos últimos anos, especialmente após 2023, com esforços mútuos para estabilidade em meio a tensões externas, como as envolvendo os Estados Unidos. A Arábia Saudita, como guardiã dos lugares sagrados do Islã, como Meca e Medina, e promotora do sunismo wahhabita, uma vertente rigorosa do sunismo, vê-se como líder natural do mundo muçulmano. O Irã, por sua vez, é uma teocracia xiita que, desde a Revolução de 1979, busca exportar sua visão revolucionária islâmica, desafiando a legitimidade da monarquia saudita. Essa divisão sunita e xiita remonta ao século VII, após a morte do profeta Maomé, mas ganhou intensidade moderna com a política. Além da vertente religiosa, ambos disputam influência no Golfo Pérsico, no Levante e além, com interesses opostos em conflitos regionais. O Irã apoia grupos xiitas e milícias como o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen, enquanto a Arábia Saudita financia governos sunitas e coalizões anti-Irã, como aos curdos, separatistas e entre outros. Isso inclui rivalidade econômica pelo controle de rotas de petróleo e oposição ao programa nuclear iraniano, visto por Riad como uma ameaça existencial. Alianças com potências globais agravam a tensão regional. A Arábia Saudita é aliada próxima dos Estados Unidos, enquanto o Irã, historicamente, se opõe ao Ocidente, embora haja variações recentes e alianças com Rússia e China. A rivalidade é frequentemente descrita como uma guerra fria no Oriente Médio, com guerras por procuração exacerbando instabilidades regionais. A relação entre os dois países passou por fases de cooperação e hostilidade, com a Revolução Iraniana de 1979 sendo o ponto de virada grave que partiu as relações entre os dias atuais, principalmente pelo fato dos reis do Irã e da Arábia Saudita, na época, terem sido muito próximos. Durante a monarquia de Reza Pahlavi, o Irã e a Arábia Saudita eram aliados pró-Ocidente no bloco ocidental durante a Guerra Fria, unidos contra a influência soviética. Eles cofundaram a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, nos anos de 1960, e cooperaram em questões de segurança em todo o Golfo. Diferenças étnicas, árabes e persas e religiosas sempre existiam, mas eram secundárias a interesses comuns. Foi então que as hostilidades entre as partes começaram profundamente. A Revolução Iraniana de 1979 derrubou o Shah Reza Pahlavi e instalou uma república islâmica xiita sob o governo do Ayatollah Khomeini, que acusou a Arábia Saudita de ser um fantoche americano e questionou sua custódia dos locais sagrados, como Meca e Medina. Isso ameaçou a legitimidade saudita. Durante então a Guerra Irã-Iraque, a Guerra do Golfo, de 80 a 88, a Arábia Saudita forneceu bilhões ao Iraque de Saddam Hussein para conter o Irã. Incidentes como o ataque a um petroleiro saudita em 1984 e confrontos durante o Hajj, a peregrinação sagrada anual dos muçulmanos à cidade de Meca, em 1987, que tiraram a vida de centenas de iranianos, ficando conhecido como Sexta-feira Sangrenta, pioraram as relações. Após a morte de Khomeini em 1989, houve uma aproximação, com visitas diplomáticas e acordos econômicos. No entanto, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 empoderou os xiitas iraquianos alinhados ao Irã, aumentando a influência iraniana na região, o que alarmou Riad. Tensões então cresceram com o programa nuclear iraniano e o apoio de Teherã a grupos de procuração, como ao Hezbollah. E então, na Primavera Árabe de 2011,
intensificou as divisões locais. No Bahrein, a Arábia Saudita interveio contra os protestos xiitas, acusando o Irã de instigação. Na Síria, Riad apoiou rebeldes contra o regime de Bashar al-Assad, um aliado direto do Irã. No Iêmen, a guerra saudita contra os Houthis apoiados pelo Irã desde 2015 se tornou uma procuração clássica. No ano seguinte, em 2016, houve a execução do clérigo xiita Nir al-Nir, levou a um ataque nas embaixadas sauditas em Teherã e ao corte de laços diplomáticos. Ataques a instalações petrolíferas sauditas em 2019 também foram atribuídos ao Irã, através de grupos de procuração. Com a derrota de Donald Trump para o seu segundo mandato, veio o governo de Joe Biden nos Estados Unidos. Isso permitiu a reaproximação da Arábia Saudita com os iranianos a partir de intermédio de Xi Jinping, presidente da China. Desde 2023, a rivalidade diminuiu, com foco em desescalada, impulsionada por fadiga de guerras, pressões econômicas e mediação chinesa. No entanto, competições subjacentes persistem, especialmente em meio às tensões entre Estados Unidos e o Irã. As embaixadas das duas nações foram então reabertas. Houve visitas diplomáticas, como a do ministro da Defesa saudita a Teherã em abril de 2025, onde entregou uma mensagem do rei Salman ao líder supremo Khamenei. Em 2025, a Arábia Saudita posicionou-se como mediadora em negociações nucleares Estados Unidos e Irã. Então, em junho de 2025, ataques aéreos israelenses e Estados Unidos na guerra historicamente conhecida como Guerra dos 12 Dias danificaram instalações nucleares iranianas, mas Riad manteve neutralidade, priorizando estabilidade. Logo em seguida, vieram os protestos em 28 de dezembro de 2025 no Irã e ameaças de ataques americanos sob o presidente Donald Trump. A Arábia Saudita intensificou sua diplomacia para evitar confrontos regionais. Em chamadas recentes, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e o presidente iraniano Masoud Pezeshkian enfatizaram solidariedade islâmica e rejeição a agressões externas. Com as tensões crescentes, Riad negou o uso de seu espaço aéreo para os Estados Unidos atacar o Irã e aprovou, no mesmo instante, vendas de armas americanas para expandir a sua influência, enquanto o Irã se enfraquecia economicamente e sob risco de um novo ataque americano. Sem dúvida, a Arábia Saudita ainda enxerga o Irã como arquirrival devido às ameaças à sua liderança religiosa e regional. Mas o presente momento mostra uma transição para a cooperação mais pragmática, influenciada por realidades econômicas e riscos de escalada muito maior. Este foi, sem dúvida, um vídeo abordando os aspectos regionais no Oriente Médio, envolvendo Arábia Saudita e Irã. Um vídeo que demanda tempo, pesquisa e dedicação. Por isso eu peço para manter o meu trabalho vivo. Garanta a compra de sua camiseta exclusiva aqui na nossa loja, reserva.inc/área militar.